desse texto, como Deus age e coopera para o bem daqueles que Ele ama. Está ali, ó. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Vamos ler novamente. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Aqui quem está falando, quem falou isso daí, irmão? José. José teve outros, nesse momento ele tinha outros 10 irmãos. Os 10 irmãos, com inveja, os 10 filhos de Jacó, e ele era o 11º, com inveja dele, porque ele era o mais querido do seu pai, eles forjaram a sua morte e venderam ele como escravo para o Egito. Então os irmãos de José pegaram José, fingiram que ele tinha morrido, falaram para o seu pai que ele havia morrido, quando na verdade eles pegaram e venderam ele como escravo para o Egito. Estando no Egito, ele fez algumas coisas boas enquanto estava preso, porque ele foi preso também justamente quando trabalhava na casa de Potifar. Foi acusado pela mulher de Potifar que ele estava tentando conquistá-la, quando na verdade era o contrário, e ele foi lançado na cadeia. Estando na cadeia, ele conseguiu desvendar o melhor, ele conseguiu entender os sonhos daqueles presidiários que estavam ali com ele, e interpretando esses sonhos, no momento em que o faraó teve um sonho, um dos carcereiros que estava com ele lembrou de José interpretando o sonho, falou para o faraó que tinha alguém que poderia interpretar esse sonho. Então o faraó chama José, José interpreta o sonho e ainda dá uma instrução para o faraó. E quando o faraó tinha sonhado com espigas gordas, ou espigas cheias, espigas só o sabor do milho, e vacas gordas e vacas magras, 7 espigas e 7 vacas gordas ou cheias, e 7 vacas e espigas magras e sem nada, ele falou que haveria 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Instruiu então o faraó que nesses 7 anos de fartura ele guardasse o maior número de alimento possível, e que quando viessem os anos então de seca, de escassez, eles tivessem alimento para se manter. E foi isso que o faraó fez, e o faraó então nomeou ele como o homem mais proeminente do Egito, só abaixo do faraó, um dos maiores líderes. Então quando chegou a fome, todo mundo estava passando fome, e aí os seus irmãos, isso depois de muito tempo, seus irmãos foram pedir comida para quem? Para José. Chegando lá no Egito estava José. Obviamente eles não conheceram José, mas estava José. E aí que ele disse isso: vocês planejaram mal contra mim, vocês pensaram que estavam fazendo mal, me venderam como escravo, mas tudo isso estava no controle de Deus, porque Deus havia planejado para que eu estivesse aqui, para que vocês não passassem fome, para defender o povo de Deus. E se não fosse José estando no Egito, o povo de Deus morreria de fome, que era o povo hebreu, os filhos de Jacó. E sendo assim, então, Deus fez uma coisa ruim, e no primeiro momento, imagine José sendo vendido como escravo. Imagine, coloque-se na pele de José. Poxa, eu não fiz nada para os meus irmãos, eles me venderam como escravo, somente porque eu falei para eles que eu tive sonhos, e somente porque meu pai me ama, eu tenho culpa de meu pai me amar, sendo vendido como escravo. E aí, chegando no Egito, também agindo bem, sendo muito bom para Potifar, e fazendo com que o Potifar ainda fosse mais próspero por causa do seu manejo com as finanças, e ainda a mulher de Potifar o acusa sem ele entender. Imagine de novo, agora ele sendo lançado na cadeia devidamente. Irmãos, Deus estava planejando tudo para ele chegar até o governo do Egito, mas passando por coisas ruins. Imagine ele no momento em que estivesse passando por coisas ruins. Depois, obviamente, que no momento, como nós, nas nossas limitações, quando estamos passando por algo ruim, falamos: mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Aí lá adiante, quando passa por tudo isso, quando ele chega a ser governador do Egito, e chegam seus irmãos até ele, pedindo alimento, porque não tinham o que comer, morreriam todos de fome, ele conclui: na verdade vocês estavam planejando mal, mas era Deus quem estava planejando bem. Deus permitindo que o mal